salve galera, na área com mais um informativo aqui para o canal Detetives Vascaínos, canal esse que cresce a cada dia com a sua ajuda, mas precisamos de mais, hein? Por isso chegou até aqui, assistiu aos nossos vídeos, sinalize dando o seu like aí embaixo, compartilhando, fazendo sua inscrição se ainda não se inscreveu e apoiando firmemente esse trabalho. Bom, nesse vídeo hoje vamos continuar falando da ida do Vasco ao mercado. Depois de encaminhar com alguns nomes, que em breve serão anunciados, o Vasco tenta engatilhar mais reforços visando 2023. Com a perda do Andrei, mais nomes seguem em pauta e dois deles aparecem no radar. Eu vou pontuar aqui para vocês sobre essa situação e também falar de uma novela que a cada dia ganha cada vez mais capítulos, a do atacante Diego Valois, presidente do Talheres, está uma arara com o Vasco, cuspindo maribondos, e hoje, num contato que fiz com ele, explicou o motivo do não acerto com o Vasco até o momento. E agora, soltou que tem clubes brasileiros de olho no jogador. Te convido a assistir esse vídeo até o final, que eu vou te trazer todos esses detalhes. Vamos em frente! Bom, e a busca por reforços do Vasco continua a todo vapor. Depois de acertar as situações do Orelhano, que deve chegar amanhã ao Brasil para exames médicos, e do lateral esquerdo Lucas Piton, que também já parou as últimas arestas para poder se apresentar e ser anunciado, o Vasco é atrás para definir outras situações em aberto. A primeira delas é com o goleiro Ivan do Corinthians, né? Comenta-se que entre Vasco e o Clube Paulista o acerto esteja próximo, porém é preciso um acordo com o jogador e seu staff. Como eu disse ontem aqui, o empresário do Ivan é o Fernando Garcia, da Elenco Esportes. Ontem o agente afirmava categoricamente que só tinha recebido uma consulta e nada mais. Porém, as coisas devem tomar um rumo no decorrer dessa semana, pois o Corinthians precisa resolver com o Zenit da Rússia a situação do arqueiro, já que ele está emprestado ao clube russo até junho de 2023, e eles tinham, né, a opção de compra, em que pese ser muito difícil o clube russo acionar essa cláusula, pois o goleiro estava sem oportunidades por lá e vê com bons olhos um retorno ao Brasil neste momento. Há outros clubes brasileiros também que têm o jogador na mira. Sobre o Manuel Capasso, zagueiro, a diretoria do Tucumã e o seu empresário seguem em silêncio e vamos aguardar que as expectativas eram que nessa semana acontecesse esse acerto. Vamos ficar de olho. E além do Ivan, o Vasco corre atrás de mais volantes, até porque ficou sem o Júnior Urso, que estava acertado, e no último momento o negócio andou para trás e perdeu também a sua estrela principal, o volante Andrei, que está sendo negociado com o Chelsea da Inglaterra. Inclusive, há uma pequena possibilidade do jogador continuar por aqui até junho, caso ele não consiga tirar a tempo o seu passaporte e a sua documentação para viajar e residir em outro país. Mas o Vasco já começa a olhar com carinho esse horizonte e estuda algumas possibilidades. A primeira tentativa seria a do volante Vinícius Anocelo, que pertence ao Santos, jogador jovem de 21 anos e promissor. Só que ele tem contrato com o Peixe até outubro de 2027, né? Inclusive o clube santista adquiriu o atleta recentemente junto à Ferroviária. E isso torna a coisa ainda mais complicada em termos de uma transação. Cogita-se que o jogador vê também com bons olhos atuar pelo Vasco, mas cabe ao Santos, né, comandar as ações, pois é o dono legal dos direitos do atleta. Não consegui ainda falar com as partes envolvidas. Staff e Clube Santista seguem em absoluto silêncio. E eu prometo, assim que souber de algo, complementar essas informações. E um outro jogador que começou a ter seu nome ventilado com mais força em São Januário é o volante Jair, de 28 anos, do Atlético Mineiro. Estima-se que o valor para tirar o volante do Galo seria algo em torno de 20 milhões de reais, inclusive o Grêmio, o Internacional e o São Paulo fizeram consultas recentes, mas nenhuma oferta foi realizada. Lembrando que o Jair tem contrato com o Atlético até 2025. Ontem à noite eu comecei a ouvir as partes envolvidas. Falei inicialmente com Vinícius Prates, representante do Jair. Perguntado ao empresário se o Jair estava a par sobre esse interesse do Vasco, que teria sinalizado algo junto ao Atlético, ele foi taxativo. Abre aspas. Não tenho esta sinalização no momento. Fecha aspas. Da mesma forma, antes de entrar no ar, agora há pouco, eu falei com o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, que não mudou muito o discurso. E me disse o seguinte, abre aspas, ninguém do Vasco entrou em contato comigo. Jair faz parte do nosso elenco e é um jogador importante para nós. Fecha aspas. Enfim, nos bastidores, cogita-se que o Atlético Mineiro não estaria disposto a se desfazer do atleta nesse momento. Ainda mais após a mudança do técnico, né, que está naquela fase de conhecer melhor os jogadores para montar um time para 2023.
Óbvio que se chegar uma proposta irrecusável, eles não têm como segurar o jogador. Mas é um atleta sim no radar do Vasco e vamos aguardar os próximos dias. Bom, e uma novela que está dando o que falar nesse mercado é a do atacante colombiano Diego Valois, que pertence ao Talheres da Argentina. O jogador custa cerca de 8 milhões de dólares e o presidente do Talheres, o Andrés Fassi, já deixou claro que não aceita nenhum valor abaixo dessa pedida. Semana passada, num contato que fiz com ele, o presidente já se mostrava chateado com o Vasco por não chegar ao valor que o clube argentino pede pelo Valois. Inclusive, o Andrés Fassi havia me dito que estava em Madrid naquela ocasião e que por lá havia um clube espanhol disposto a pagar o montante exigido pelo Talheres. Porém, ao que parece, nada aconteceu. Ficou só no discurso ou na ameaça. O jogador segue do Talheres e não foi vendido para nenhum clube da Espanha. Hoje voltei a procurar o presidente Andrés Fassi até para saber em que pé ficou essa situação do clube espanhol. E para minha surpresa, ele mudou os interessados. Segundo o dirigente, 2 clubes brasileiros da Série A querem contar com Diego Valois. Mas e o Vasco? Como ficou a situação com o clube brasileiro? O Andrés Fassi acabou explicando o motivo do não acerto até o momento. Ele disse o seguinte: pedem prazo de 2 anos para pagar e não estamos dispostos a que nos paguem assim. Ele, Valois, vai para o Brasil e o Vasco se arrependerá. Bom, como vocês puderam ver aí, o homem está cuspindo marimbondo, né? Mas é normal numa negociação, né, acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de ameaça, né? E creio que ele deva estar enfurecido pelo Vasco estar adquirindo um jogador do Vélez, né, por um preço maior e não queira pagar pelo Valois um valor menor. Porém, o Orelhano é bem mais jovem, né, e por lá é tratado ainda como uma promessa. Bom, então a nova do dia é essa. O prazo do pagamento é o que está pegando mais nesse momento da negociação entre Vasco e Talheres. E segundo o dirigente argentino, 2 clubes brasileiros têm interesse no jogador. Veremos as cenas do próximo capítulo. Bom, e para terminar, uma última e boa notícia por sinal. Apontado como uma das principais promessas da categoria de base do Vasco, o atacante Ryan, de apenas 16 anos, assinou hoje seu primeiro contrato profissional com o Clube Cruz Maltino. A multa rescisória para clubes do exterior agora é de 80 milhões de euros, cerca de 450 milhões de reais na cotação atual. O vínculo, agora com o Vasco, é válido por 3 anos. Filho do Valquimar, zagueiro multicampeão pelo Vasco nos anos 90, o Ryan está no Vasco desde os 6 anos de idade, sempre foi artilheiro na base. Em 2017, por exemplo, aos 11 anos, ele já havia marcado mais de 300 gols com a camisa vascaína na base. Tem tudo para ser uma grande estrela nesse Vasco. Tem cabeça boa, identidade, e a gente espera que ele fique no clube por muito mais tempo e não aconteça o que aconteceu com o Coutinho e mais recentemente com o Andrei, por exemplo, que tiveram que deixar o Vasco para o exterior bem cedo. Bom, galera, tô indo, colocando mais um ponto final e mais um boletim do canal. A você, meu muito obrigado pela audiência e vamos juntos nessa, tentando ampliar essa comunidade no YouTube. Eu conto com você, viu? Em breve estou de volta para a gente papear muito mais sobre o Vasco. O ano está acabando e a expectativa para 2023 é das melhores. Veremos e vamos torcer pra caramba. Um grande abraço e até a próxima!